Então, olha só. As datas, elas são análises de simetria. O Roberto, que é o pai, ele nasce em 7 também, no mês de julho. O que faz do PC Siqueira simétrico ao próprio pai. Por causa do mês de julho. Nós somos simétricos por data de concepção, data de nascimento, data de morte. O Roberto tem um pai que chama Lúcio, que nasceu no dia 6/7. Paulo César Siqueira foi concebido, a grosso modo, se ele foi de 9 meses, então tudo é uma hipótese, Claro. 18/7. O que coloca ele em simetria com o avô, inclusive. Porque a gente tem uma margem de mais e menos 15 dias. O avô, que chama Lúcio, tem um irmão Com o mesmo chamado nome? Paulo Goulart Siqueira. Tem o mesmo nome que o Paulo César Siqueira. Então, o descendente tem o nome César adicional ao nome Paulo. Porém, faz de Paulo César Goulart Siqueira. Esse Paulo, que é tio-avô, morreu no dia 15 de setembro de 1963. Com quantos anos? 40. Quantos anos o PC Siqueira tinha? 37. Ele estava próximo dos 40. Isso é o que a gente chama de síndrome de aniversário. Ele era Gisã deste Paulo Goulart Siqueira. Pode passar, Anthony. Olha só. Aqui, Family Search, né? Esse Paulo César Goulart Siqueira, tá ali a data. Ele morreu... aliás, o PC Siqueira morreu no dia 28/12. O Paulo Goulart Siqueira morreu no dia 15 de setembro. E ele tá nessa genealogia aqui, ó, do Lúcio. Ele é irmão do Lúcio junto com toda essa gente aqui. Pode passar, Anthony. Olha só. Esse é um atestado de óbito. Esse é do PC? Não, do Paulo, do avô dele. Paulo. Não, tio-avô. Tio-avô dele. Então, olha só. Paulo Goulart Siqueira, falecido a 15 de setembro de 1963, às 13h30, né? Do sexo masculino, de cor branca. Profissão, tá meio ilegível, não entendi o que é. Domiciliado, tal. Com 40 anos. Casado. Filho de José Goulart Siqueira. Profissão, eu acho que é lavrador. Natural de São José da Boa Vista. Mas não fala a causa da morte dele? Fala. E de Adélia. Vamos passar agora o próximo slide que eu peguei para ampliar. Olha só. Causa-morte. Que deu como causa-morte. Ali nós temos uma CID. O que é a CID? É o Código Internacional de Doença. Tá escrito F929. Tá? Aqui embaixo ele diz assim, ó. Deixou viúva e 4 filhos. Mas que triste ver atestado de óbito. Eu nunca tinha visto um atestado de óbito assim. Então, olha só. PC Siqueira, ele morre. O Paulo Siqueira, ele morre. A causa-morte dele, F929, Código Internacional de Doenças. Anthony, passa lá pra gente, porque aqui é tudo uma questão até investigativa, né? Aqui eu, como advogada, vou buscando qual é o programa. Então, quando a gente pega, ó, aqui é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, é uma tabela pública, né? F92, transtornos... F29. Isso, aqui, ali é um desdobramento. Transtorno misto de conduta e emoções. F929, transtorno misto de conduta e de emoções não especificado. Ou seja, qual foi a causa-mortes de Paulo Goulart Siqueira? Conflito psíquico. Com quantos anos? 40 anos. 40 anos. Paulo Siqueira, PC Siqueira, não dizia que ele estava sempre depressivo? Porque ele era Gisã deste. Que morre e deixa 4 filhos e uma mulher. Como que ficou essa relação? Como é que era essa relação de casal desse outro Paulo? Como é que ficaram os filhos em relação à morte do pai? Pô, eu vi um teatro aqui em São Paulo, achei incrível, de um cara que foi do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E ele faz uma peça de teatro onde ele é filho de uma mulher que tira a própria vida.
nos colocar no lugar de um filho, de uma pessoa que tira a própria vida, o que eu me sinto? Será que eu sinto que meu pai me ama? Será que eu sinto que minha mãe me ama? Se ela chega nesse ponto? Será que essa relação pai e filho é uma relação resolvida? Será que a vida não vai buscar reequilíbrio desta situação mal elaborada? Vai, porque isso é uma lei. A gente vai buscar a reelaboração. Então, vem uma pessoa na árvore genealógica que não tem filhos. Ele tira a própria vida antes de ter filhos. Inclusive foi pauta sobre falar sobre isso. E antes de chegar nos 40. É como se a gente tivesse lá nos 40 um caminho, uma força magnética. Então, isso é o que nós estamos falando de síndrome de aniversário. Eu faço o que o meu antepassado fez, provavelmente fez a mesma coisa. Ou, imagina que você tem um atestado de óbito onde a causa-morte é desequilíbrio psíquico. Como assim? Causa-morte? Então, o desequilíbrio psíquico levou à morte. Provavelmente, estou supondo, uma possibilidade de ter sido também um atentado contra a própria vida. Senão, não estaria no atestado de óbito. Concorda comigo? Pois é, mas... É estranho. É estranho estar isso no atestado de óbito. Não é comum isso, não, Não né? eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. Que coisa. Aí, olha só. Anthony, pode passar para o próximo slide. Eu peguei, então, tem um site chamado QualCID, então os médicos devem acessar isso, ó. O código de doenças é F929, transtorno misto de conduta e das emoções. Aqui eu fico meio como advogada, né? Porque o advogado vai lá buscar as provas. Eu digo que ser psicogenealogista é ser um detetive. Sim, é uma jornada de autoconhecimento. Né? Então, a gente vai buscando dados e vai juntando peças. Olha que interessante. Para essa classificação CID F929, algumas sugestões de tratamento. Uma delas, tratamento clínico em saúde mental em situação de risco elevado de suicídio. Isso eu estou falando do antepassado. Sim, é risco elevado, né? Elevado de suicídio. Está vinculado a essa CID F929, que está no atestado de óbito do antepassado. Então, aquilo que eu falei de que a pulsão de morte, ela já acontece na árvore genealógica, não é por acaso. Nossa, muito... Ele era um Gizan desse cara. Então, quando eu trago esse livro aqui, a consciência subsiste acima da matéria. Não é porque ele tirou a própria vida terrena que a consciência dele não subsiste. Tá aqui. Agora me diga uma coisa. Suponhamos que o PC Siqueira pudesse ter feito a árvore genealógica dele com 35 anos. Sim. E descoberto Sim. essa ligação, entendido que é o Gizan, entendido que o Paulo Goulart Siqueira, e de repente ele nem saberia, nem provavelmente sabia. não sabia. Lembra E aí ele vai lá linha? e vê... ele vai lá e entende, tem o Lúcio, e de repente já tinha tatuagem, aí você vai lá e fala assim, ó, PC Siqueira, deixa eu te falar uma coisa. O teu Gizan, tá? É esse cara aqui. Tá no óbito dele, no atestado de óbito dele, isso aqui. Você tem essa tatuagem, você explica tudo que você me explicou aqui agora. Pensando aqui, de fato, acho que se você explica isso tudo pra alguém... Na hora ali do cara, de repente, ter aquela vontade toda, ele fala, cara, isso não é meu. Isso mesmo. É bem o que acontece, Raul. Isso é muito não é o que meu, acontece. eu não posso fazer isso porque não é meu. Aí é que Caramba, agora a fez gente diz o sentido seguinte, entender. ó, você não é escravo dessa programação, você é herdeiro dela. Quando eu digo pra ele, diz o seguinte, olha, essa programação está em você por algo maior que você. Pra você ressignificar essa tentativa de atentado contra a própria vida. Então, mas aí eu já vou ser advogado do diabo aqui. Enquanto vejo essa informação como sendo extremamente importante para que eu não faça determinada coisa, pode ser que numa pessoa já com muito distúrbio, muito problema, muita depressão, ele fala, pronto, é isso mesmo que eu tenho que fazer, vou fazer igual fez meu... Mas aí é que tá. Aí ele vai lá e o cara encoraja, né? Eu digo, veja o que eu vou falar. Aí... Mas o risco... Sim. De novo, tô sendo advogado do diabo. E se... O cara tem essa informação, vai lá e faz isso, e alguém vira e fala, é porque ele soube que o antepassado fez, por isso ele foi lá e fez. Dificilmente. Porque o mecanismo da mente inconsciente é a busca de informação consciente.
não deixaria ele um cara que já é depressivo, tendencioso a falar, bom, é esse caminho que eu vou seguir? A mente inconsciente é maior que a consciente. Quando eu compreendo o programa, por isso que até para criança pequena tem que falar. Quando eu compreendo o programa, a mente consciente, ela faz sinapse. Ela vai dizer, uau, isso faz sentido. Então, claro, aqui entra a habilidade de um psicogenealogista, que é uma pessoa que faz uma caminhada de autoconhecimento. Eu vou dizer pra ele, e isso aconteceu comigo, direto. Eu tenho clientes que tinham ideações e que uma delas era a Gisã, de uma tia que morreu aos 14 anos, montando uma árvore de Natal. Veio um raio, a menina morreu com um raio. Pronto, nunca mais ela monta uma árvore de Natal. Nunca mais, isso mesmo. Isso mesmo. E aí ela sempre assim, ela nasceu com depressão, sempre triste, odiava o Natal, não sabia por quê, blá, blá, toda essa história. Quando ela veio fazer um workshop, ela viu que ela estava conectada com essa tia, ela disse assim, não, peraí. Eu nunca quis me tirar a minha própria vida. Na verdade, quem tirou a própria vida foi ela. Isso tá em mim para que eu olhe para ela. Eu digo sim. Ela levantou do workshop, funciona, e saiu. Porta fora, feliz da vida. Na semana seguinte, ela me vem com uma roupa completamente diferente, colorida, com as filhas dela, com uma cesta desse tamanho lá em casa, dizendo assim, Letícia, tu mudou minha vida. Eu digo, não mudei na tua vida. Você tomou consciência de um programa que tem uma função, gente. O programa que está na gente tem uma função, é funcional. Então, essa ideação, essa depressão, ela tem uma função. O quê? Olhar para isso. Esse homem deixou 4 filhos, deixou uma mulher viúva. Ele provavelmente, eu não sei se ele fez a mesma coisa. Há um indício, há uma possibilidade. Certo. Para esse homem com 40 anos ter vivido o que ele viveu, é porque na árvore genealógica também antes já tem um problema. Né? Tem dores mal elaboradas. Então, a família dele precisa olhar para isso. Porque grandes chances desse programa se manifestar novamente. O que uma geração cala, a outra carrega no corpo. Não preciso chegar a esse ponto. Eu posso, como você falou, eu posso usar droga e morrer aos 40 ou aos 37. Ou ter um acidente e morrer aos 37 ou morrer aos 40. Isso que é o caso da psicogenealogia quando a gente fala da síndrome de aniversário. A gente atrai situações, a mente atua sobre a matéria. Isso tem um monte de comprovação científica de que a Einstein fala sobre isso.